Luiz Daralices e estamos aqui com a Unipauta para apresentar um tema de extrema relevância em nossa atualidade. Vamos falar sobre a influência da mídia. Ela pode prejudicar a manutenção do princípio da presunção de inocência? Veremos a seguir. Vocês já pararam para refletir a influência da mídia na nossa sociedade? A mídia pode sim prejudicar a manutenção desse princípio, pois esta possui um grande poder nos dias atuais e em diversos momentos a mídia acaba por alterar seu papel fundamental de informação. Os meios de comunicação em geral aproveitam dessa posição de grande importância a qual ocupa na sociedade para realizar a chamada condenação midiática, que se trata de um pré-julgamento por parte dos seus disseminadores de notícias, de forma a induzir os telespectadores a formarem certa opinião sobre alguns indivíduos envolvidos, principalmente em situações que envolvem o direito penal. Por diversas vezes, a mídia, utilizando os seus meios de comunicação, difunde informações a respeito de um caso, acaba por induzir o público a realizar um prévio juízo de reprovação, e estes criam uma imagem negativa do seu acusado, sem ao menos aquele ter sido submetido a um julgamento perante o Poder Judiciário. Esse juízo de reprovação é causado pela forma que as informações sobre determinados fatos são repassadas, e acabam sendo repassadas de forma incerta, tendenciosa, sensacionalistas, exacerbadas e imparciais. Dessa forma, acabam cometendo exageros e estabelecendo a suposta verdade sobre o fato, e isso faz com que desperte no público uma comoção social, uma busca pela justiça a qualquer custo. Assim, é evidente que os juízos de valor emitidos pela mídia prejudicam a defesa do acusado e ferem o princípio da presunção de inocência, pois afeta a opinião pública, pois considera o investigado acusado sem a sentença penal condenatória transitada em julgado. A mídia tem a sua importância como veículo de informação dos acontecimentos em todo o mundo, mas muitas vezes a informação passada para o público não é apurada para saber a veracidade, vindo a ser publicada, impregnada de juízo de valor, ou até mesmo aumentando o fato ocorrido. Podemos ver diariamente que a mídia não está preocupada exatamente com a verdade dos fatos, e sim com o interesse de lucros e audiência, escolhendo para divulgar os fatos que causem maior repercussão e comoção, como os penais, e assim atacando o emocional do público de forma sensacionalista. Quando a mídia repassa o fato ocorrido ao público, acaba deixando a verdade em segundo plano e priorizando a velocidade da publicação, querendo ser a única a veicular ou então a primeira. A mídia tem tanto poder de influência que, quando publica um fato impregnado de juízo de valor, acaba fazendo a população acreditar que o acusado realmente cometeu o ato, sem questionar se é inocente ou não, prejudicando seu direito de defesa. A sociedade é inflamada de tal forma pela mídia que acabam querendo apenas a condenação sem um direito de defesa, querendo que a justiça seja feita de forma arbitrária sobre o acusado, retirando seus direitos fundamentais em nome do clamor da sociedade, visto como em alguns casos em que o juiz decreta a prisão preventiva dos réus em nome do clamor da sociedade para acalmar a massa revoltada. É evidente que o poder dos veículos de comunicação acaba ferindo o princípio da presunção de inocência. Quando o acusado tem os seus direitos fundamentais arrancados sem nem o mesmo ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado, em nome do clamor da sociedade por uma justiça inflamada, fazendo com que os acusados nem sejam mais sujeitos de direito diante da sociedade. Somos da Uninews, eu me chamo Caterine Souza e viemos cobrir hoje um meliante vagabundo que fez um furto a celular. Estamos aqui com ele, Roberisvaldo, o seu nome, vulgo Zé Grandão. E aí, Zé Grandão, você está usando essa roupa hoje? É para disfarçar mesmo? Sou inocente, sou inocente. Agora você é inocente e tá baixando a cabeça? Sou inocente, mas na hora de assaltar tava aí com a cabeça pra cima. Sou inocente. O que sua mãe acha disso? O que sua mãe vai achar disso? Sou inocente. Não fiz nada disso aí, não. Você tem alguma coisinha com o tráfico de drogas, Zé Grandão, aqui na região de Salvador? Não me envolvo em nada, não. Sou inocente. Bom, no momento, Zé Grandão aí se diz inocente. Mas vamos aqui com o delegado Lucas, que vai falar um pouquinho o que aconteceu. Roberisvaldo é um velho conhecido nosso. Ele já tem passagem pela casa por furto também. Recebeu as alegações de que ele estava na loja, o vendedor foi buscar uma mercadoria no depósito e quando voltou, os celulares tinham desaparecido.
E aí, Roberisvaldo, como é que a gente fica? Roberisvaldo, você tem família? Tenho sim. Você pensou na sua família no momento que você furtou os celulares? Eu sou inocente. Não filme a cara não, que eu tenho um filho pequeno pra criar. Filma a cara dele agora! Filma aí a cara dele! Vagabundo meliante agora, Zé Grandão preso! Bom dia, pessoal. Eu sou Taine Santos. Vocês sabiam que os princípios da liberdade de imprensa e presunção de inocência são garantias fundamentais na nossa Constituição Federal? Pois é, a liberdade de imprensa é uma garantia fundamental, pois está prevista na Carta Magna de 1988. Aquela tem como objetivo conferir ao indivíduo a capacidade de publicar e dispor de informações através de qualquer meio de comunicação em massa, sem interferência do Estado. Porém, é importante salientar que a liberdade de imprensa não pode ser tida como absoluta, sofrendo restrições, como temos no parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição Federal. Restrições à liberdade de imprensa dizem respeito à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada, bem como, dentro do processo penal, o princípio da presunção de inocência. Dessa forma, deve ser utilizado de modo que não prejudique o indivíduo, suas garantias individuais, sua privacidade e dignidade. Assim, a liberdade de imprensa deve repassar os fatos de forma informal, pois a notícia tem que corresponder aos fatos de forma verdadeira, de maneira que não tenha a intenção de formar nesse receptor uma opinião errônea em determinado caso. O compromisso com a verdade dos fatos que a mídia deve ter vincula-se com a exigência de uma informação completa para que evite juízo de reprovação acerca de determinado acontecimento. O princípio da presunção de inocência também está previsto na Constituição Federal de 1938, mais precisamente no artigo 5º, inciso 57. Refere-se a uma garantia processual atribuída ao acusado pela prática de infração penal, de forma a fornecer a este a prerrogativa de não ser considerado culpado por ato delituoso até que a sentença penal condenatória transite em julgado. Esse princípio, em tese, evita a aplicação errônea das sanções punitivas previstas no ordenamento jurídico. Ainda garante ao acusado um julgamento de forma justa em respeito à dignidade da pessoa humana. Veremos agora hipóteses de possíveis soluções para resolver a questão em pauta. A partir do que foi abordado, é notável a existência de conflito desses dois direitos fundamentais, de forma que se faz necessária a procura de uma solução para o conflito. De acordo com Maurício Jorge Agostinho Cruz, existem semelhanças entre a liberdade de imprensa e a presunção de inocência, como o fato de ambos serem direitos fundamentais, atrelados às liberdades públicas, e carregarem como objetivo a limitação de poder. São princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito, sendo fundamentais para a existência e manutenção do mesmo. Caso a liberdade de imprensa, por utilizar erroneamente seu veículo para a propagação de notícias de forma imparcial e sensacionalista, acaba por ferir o princípio da presunção de inocência, desde que expõe o suspeito a uma possível pré-condenação feita pela sociedade, devendo então ser desmistificado a partir do devido processo legal. Como a doutrina explica, é sabido que um conflito de direitos fundamentais, eles não podem ser analisados a nível de hierarquia, devendo ocorrer a aplicação do princípio da proporcionalidade, ou seja, um direito fundamental vai preponderar diante do outro de acordo com a situação fática. A primeira aplicação do princípio da proporcionalidade vai permitir que o magistrado, diante de um conflito fático de direitos fundamentais, decida de forma a garantir a proteção constitucional, ou seja, não é uma forma de anular um perante o outro, mas encontrar um meio que mantenha o que há de essencial nos princípios, evitando assim o excesso na restrição dos mesmos. Sendo assim, a liberdade de imprensa deverá ceder de forma adequada em detrimento ao princípio de presunção de inocência, desde que não é considerável que a mesma prevaleça diante de direitos e garantias fundamentais inerentes ao indivíduo. A segunda hipótese seria a aplicação da restrição midiática utilizada no direito processual penal estrangeiro. Na Alemanha Ocidental, existe um sistema próprio para a restrição das eventuais publicidades sensacionalistas. A própria legislação intervém para a proteção da imagem dos infratores juvenis,
sendo que todo réu entre 14, idade que ele já é responsável criminalmente, e 18 anos é julgado em segredo, ainda que infratores entre 18 e 20 anos possam ser julgados em público. Os tribunais detêm o poder discricionário de não admitir repórteres, quando consideram isso ser do interesse do réu. Já na Holanda, a mídia se abstém de forma voluntária de identificar os infratores, quando estão sendo apenas acusados e até mesmo após a condenação. A única forma em que é veiculada alguma informação é através das iniciais dos infratores. Nada acontecimento. O princípio de de forma que se faz necessária a procura de uma solução para o conflito. De acordo com Maurício Jorge, cala a boca. Boa. Recebemos ligações aqui de que você é um para de gravar um porra. Tá, pode ir? Recebemos ligações agora, brotou de ligações aqui do nosso segredo. Segredão, e essa correntinha? Você roubou de quem, rapaz? Essa correntinha aqui.